Boa tarde! Você já se interessou sobre a evolução dos métodos educacionais conforme os anos com as crianças? Você já se interessou sobre a importância de um bom método educacional para o desenvolvimento do seu filho? Estamos aqui hoje com a professora Catarina, do Colégio Foco em Educação, e ela vai nos ajudar a discutir um pouquinho mais sobre esses temas. Boa tarde, Catarina! Eu acho que, para começar, seria válido a gente iniciar com uma pequena explicação sobre a evolução dos métodos de aprendizagem conforme os anos. Tu poderia introduzir isso para nós? Boa tarde, Luana. Boa tarde, gente. Bom, acho que eu poderia começar dizendo o quanto a educação e a visão com as crianças mudou de acordo com os anos. Na Idade Média, os pequenos tinham um curto período de infância, então digamos que eles eram considerados mini-adultos. O foco do ensino estava muito nas atividades domésticas e em outras coisas que auxiliavam os adultos. Então, basicamente, esse período ele era considerado um período onde as crianças aprendiam as demandas dos adultos. Elas eram expostas a qualquer tipo de situação e circulavam entre os adultos. Então essa frase de, vou poupar uma criança porque ela é uma criança, não existia. Era uma infância negada e ignorada. Já na Idade Moderna, que foi considerado o período de paparicação das crianças, a infância começou a ser mais reconhecida. Então eles enxergavam uma diferença entre as crianças e os adultos, e os ambientes começaram a se tornar mais distintos, e os colégios a valorizar mais as crianças. E na Idade Contemporânea, que é vista como a infância dos direitos, inicialmente tinha o intuito de moralizar as crianças e disciplinar elas, e depois elas se tornarem um foco do estudo e observações. E atualmente o foco está muito ligado nos contextos sociais, econômicos e culturais. E foi considerado o período onde as crianças devem viver a infância como de fato a infância deve ser vivida. Entendi. E tu acha que exista algum método específico e mais adequado para lidar com as crianças? Olha, eu acredito que sim, existam métodos adequados, mais adequados, mas é como nós falamos, né? Não existe uma infância no singular, e sim no plural. Porque cada criança tem uma demanda, uma subjetividade, uma família, uma forma e um contexto de criação. Então, os métodos são diferentes para cada pessoa. E para além desse contexto familiar, qual a importância da escola na educação? Bom, a escola tem um papel fundamental na educação da infância, atuando na formação e desenvolvimento das crianças. Porque além do ensino de fato, é onde se criam amizades, onde há interação com pessoas diferentes, onde elas brincam com pessoas da mesma idade, fazem questionamentos, aprendem com pessoas imparciais, professores imparciais, que é diferente de muitos pais, né? Aprendem a dividir, vivem experiências fora da própria bolha e se tornam protagonistas da própria formação e do próprio futuro. Tu falou sobre a imparcialidade dos professores com as crianças. Isso quer dizer que seria preferível não existir um vínculo com as crianças? Muito pelo contrário. A educação infantil é importante o vínculo, o cuidado, porque o professor também é visto como um adulto de referência para a criança. E precisa ser visto como alguém de confiança por ela, né? Então a imparcialidade que eu me refiro é o fato das crianças não lidarem apenas com os pais, que muitas vezes os protegem demais. Então eles lidam com autoridades que veem cada um como pessoas iguais, né? Entendi. E pra gente finalizar, eu queria te fazer só mais umas perguntas. O que tu acha que é a característica principal de um profissional que lida com crianças? E o que é mais essencial no processo de aprendizagem? E para finalizar, o que tu acha mais importante ter em uma escola focada no público infanto-juvenil? Olha, eu acho que o traço mais importante dos professores é a paciência. Paciência no tempo que cada um leva para aprender e para progredir. A falta dessa paciência, normalmente, ela causa muita ansiedade nas crianças. Então, é de extrema importância. Eu acho que nos colégios é importante a inclusão, porque é importante tratar as crianças especiais como iguais e fazer com que outras crianças também aprendam a lidar com elas como iguais. Sobre a aprendizagem, seria mais a brincadeira, né? Porque é através da brincadeira que as crianças expressam sentimentos, aprendem, se desenvolvem e lidam com outras crianças também. E também, como diria o Friedrich Froebel, a importância da família é muito grande também. Então é importante que a família dê a primeira abordagem para que o colégio continue e se baseie no ensino da família e só venha a complementar a partir disso. Bom, Catarina, por hoje é só. Muito obrigada por ter participado. Foi uma honra te ter aqui no nosso programa. E a gente volta depois do intervalo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.